A mentira da jornalista do Globo, Malu Gaspar, sobre o ministro Alexandre de Moraes não durou nem um dia sequer em pé. Ela foi desmentida pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Esse vídeo é muito importante que você preste atenção em todos os detalhes e já vou pedindo logo para você compartilhar, porque o assunto aqui é muito sério. A jornalista do Globo, Malu Gaspar, uma lavajatista assim, de carteirinha, que fez fortuna vendendo livro falando sobre a Lava Jato, sobre as mentiras também da Lava Jato, ela postou o seguinte texto no jornal Globo de hoje. Alexandre de Moraes procurou presidente do Banco Central, Galípolo, para pedir pelo Banco Master junto ao Banco Central. Ela diz que, segundo 6 fontes, sendo 5 dessas de pessoas vinculadas a pessoas do Banco Central e uma dessas fontes vinculada ao próprio ministro Alexandre de Moraes, relataram a ela que o ministro Alexandre de Moraes entrou em contato com o presidente do Banco Central e se reuniu com ele por telefone ou presencial em torno de 5 vezes para interceder junto ao Banco Central pelo o Banco Master e sua venda para o Banco de Brasília. Segundo essas 6 fontes, tá? Não identificadas. Só que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou que manteve contato com o ministro Alexandre de Moraes não para tratar sobre o Banco Master, mas para tratar de assunto referente à aplicação das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro. Ou seja, o presidente do Banco Central está desmentindo a jornalista do Globo que diz que ele teve contatos com o ministro Alexandre de Moraes, procurado pelo Alexandre de Moraes para tentar interceder para dar certo a venda do Banco Master para o Banco de Brasília. E o Gabriel Galípolo falou que não recebeu pressão política ou jurídica de seu ninguém referente a essa venda do Banco Master, que não deu certo, que foi barrada por conta das irregularidades que o Banco Central conseguiu descobrir. Inclusive, na matéria mentirosa dessa pseudo-jornalista, ela disse que o Galípolo tinha dito ao Alexandre de Moraes que não ia ser possível essa venda exatamente por conta das suspeitas de fraude e que o Alexandre de Moraes tinha sido convencido pelo Galípolo que realmente não tinha futuro essa negociação. Agora presta atenção no fator aqui importante, tá? Essa mesma jornalista, ela simplesmente criticou o ministro Alexandre de Moraes na época em que o seu ex-assessor, o Tagliaferro, vazou mensagens internas do gabinete do Alexandre de Moraes e relacionado durante a gestão do Alexandre de Moraes enquanto presidente da Justiça Eleitoral durante a eleição de 2022. E ela fez um texto, deu sua opinião classificando como grave as trocas de mensagens do Alexandre de Moraes com seus assessores, onde o Alexandre de Moraes orientava os seus assessores sobre processos jurídicos relacionados à questão eleitoral. Lembra daquelas mensagens, não sei quantos teras de arquivo que ia acabar com o Alexandre de Moraes, divulgado pela Folha de São Paulo, pelo jornalista Glyn? Que não deu em nada. Não deu em nada porque não teve nada de ilegal naquelas conversas. Afinal de contas, o Alexandre de Moraes, juiz do STF, não precisava enviar um ofício para o Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Mas ela aqui simplesmente comprou o discurso bolsonarista e criticou o ministro Alexandre de Moraes na época. Detalhe importante também, essa mesma jornalista que, como eu já falei no início do vídeo, ganhou rios de dinheiro vendendo livro falando sobre a Operação Lava Jato, é a mesma jornalista que é altamente crítica ao Lula e ao governo Lula. Ela critica o Lula, ela critica o governo do Lula, ela critica a Janja, ela critica tudo do governo Lula. Aí eu te pergunto, dá pra confiar nessa jornalista? Dá pra confiar nesse grupo de comunicação, o Globo, que já se manifestou contrário o 13º da classe trabalhadora? Inclusive, o também bolsonarista enrustido, assim como a Malu Gaspar, o jornalista Merval Pereira, está simplesmente agora pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. Ele está pedindo impeachment do Alexandre de Moraes com base em 6 fontes que ninguém sabe quem é, que tem apenas a palavra deles contra os fatos em si. Repito, negado pelo Galípolo, presidente do Banco Central. E lembra do senador bolsonarista que falou semana passada aquela mentira de que havia um acordo, criticando que havia um acordo do Alexandre de Moraes, do STF com o governo Lula para aprovar a dosimetria, a redução das penas, criticando essa medida? Pois bem, esse mesmo senador, no final das contas, foi lá e apertou o sim, votou favorável à redução das penas do Bolsonaro. Acordo esse negado pelo próprio presidente Lula, acordo esse que foi uma verdadeira mentira, onde todos os senadores do PT votaram contra. Pois bem, o dito cujo agora, que eu me arrependo de um dia ter elogiado ele na vida, disse que está articulando as assinaturas para abrir uma CPI para investigar o Elos.
os elos do Alexandre de Moraes, da sua esposa, com o Banco Master. É mole ou quer mais? Aqui é outro bolsonarista enrustido.